Olá, boa noite, eu sou o irmão Rez, eu estou nessa noite aqui em nome de Jesus Cristo para fazer uma mensagem para você muito especial, para você ver o quanto Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Então Deus, Ele não quer somente que nós deixe e abandone o erro, o pecado, mas Ele quer nos salvar. E Ele quer fazer de nós discípulo dEle para poder nós conseguir outros discípulos. Então Ele quer que nós tome posse da salvação, Ele quer que nós se torne discípulo dEle, Ele quer que outras pessoas se tornem também. E para isso Ele quer nos usar na terra para que outras pessoas se tornem discípulos dele também. Então o tema dessa mensagem é esse, ó, os primeiros discípulos de Jesus Cristo, parte 1. Então eu estou aqui juntamente com a minha esposa, irmã Ana Dark, e Jesus Cristo falou em Mateus capítulo 18, no versículo 20, onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, aí estou eu no meio dele. Então esse vídeo tem a presença de Deus e de Jesus e do Espírito Santo. E o texto que eu vou ler para você está em João capítulo 1, no versículo 29 em diante. O livro de João é o quarto livro do Novo Testamento. No versículo 29 está escrito desta maneira: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele. E ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João Batista, ele acreditava e ele tinha fé que Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, só através de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, é que eu e você vamos estar purificado, limpo de pecados e erro. No versículo 30, este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque era primeiro do que eu. Mistério. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. João Batista. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Então Jesus Cristo ele foi batizado por João Batista, o primo dele. Então João Batista viu o Espírito descendo sobre ele como pomba. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então Jesus Cristo é o que nos batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Então, quando João Batista disse esse discurso para muita gente naquela época e para os seus discípulos, que João Batista ele tinha discípulo. Então, quando ele falou isso, aconteceu algo. E o tema: veja os primeiros discípulos de Jesus Cristo, que primeiramente Jesus Cristo chamou para ser discípulo, depois eles se tornaram apóstolos. Então, em João capítulo 1, no versículo 35, está escrito assim: no dia seguinte, aqui é os versículos a qual eu vou falar sobre os primeiros discípulos de Jesus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. Então João estava naquele lugar quando de repente passou Jesus Cristo e vendo passar Jesus, disse: eis aí o Cordeiro de Deus. Então foi uma confirmação para os 2 discípulos de João que estavam com João naquele dia. Então veja o que foi que os discípulos de João fizeram. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. Então veja que os discípulos receberam uma nova confirmação. Eles estavam naquele discurso quando João disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então os 2 discípulos de João, eles queriam que Jesus Cristo tirasse o pecado deles. Eles queriam cada vez mais estar sem o pecado, sem o erro, e queria ser discípulo de Jesus Cristo. E João, sabendo que os 2 discípulos dele seguiram a Jesus Cristo, ele ficou feliz,
porque ele disse que importa que Jesus crescesse e ele diminuísse. Então veja que os primeiros discípulos, para se tornarem apóstolos, eles fizeram algo muito importante. Eles tomaram a decisão de seguir Jesus Cristo. Eles tomaram a decisão de renunciar o pecado. Porque João Batista ele já tinha dito, no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então os discípulos de João sabiam que para andar com Jesus tinha que renunciar o eu, as vontades próprias. E a primeira coisa que eles deixaram foi João. Essa palavra é uma palavra positiva. Eles deixaram João para seguir Jesus Cristo. Eles deixaram de ser discípulo de João para ser discípulo de Jesus Cristo. Quer dizer, eles não se prenderam à pessoa, quer dizer, eles não estavam idolatrando João Batista. Eles não se prenderam a João Batista, então eles tomaram a decisão de renunciar na vida deles e passaram a seguir Jesus Cristo. O significado de discípulo é algo muito importante que eu vou ler para você. O significado de discípulo é este. Discípulo é uma pessoa que segue os ensinamentos de um mestre. No Novo Testamento se refere tanto aos apóstolos como aos cristãos em geral, aqueles que aceitaram Jesus, que se batizaram. Então são chamados de discípulos. Então os discípulos de João, eles não se prenderam a João Batista. Quer dizer, eles não se prenderam, eles renunciaram às vontades deles, o eu dele. Então, eu e você, para ser discípulo, nós temos que renunciar ao nosso eu, nós temos que querer estar sem o pecado, sem a prática do pecado, sem o pecado em nosso coração, na nossa mente, nos nossos caminhos. Mas, irmão, nós vamos conseguir através de nós seguir a Ele. Veja que os discípulos, eles só tinham nascido da água, eles não tinham nascido do Espírito ainda. Eles não tinham nascido do Espírito, mas eles continuaram seguindo Jesus Cristo. Então eles não idolatraram João, eles se desprenderam de João para poder ser discípulo de Jesus Cristo. Então, para ser um discípulo, para ser um apóstolo, para eles serem uns discípulos e depois se tornarem, ser nomeados como apóstolo, eles tinham que renunciar. E a principal coisa que eles tiveram que renunciar, no bom sentido da palavra, foi ser discípulo de João e se tornar discípulo de Jesus Cristo. E João não ficou com raiva, com ódio de Jesus por causa disso. Ele foi feliz. Ele disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Então, os discípulos entenderam que eles tinham que renunciar o eu, as vontades. Eles tinham que saber que Jesus Cristo ia tirar os pecados dele. Então, eles queriam estar sem o pecado, eles queriam estar purificados, eles queriam conseguir ali viver sem pecado na vida deles. Então, eles conseguiram e nós vamos conseguir também através de seguir Jesus Cristo. Então, Deus abençoe você e sua família. Veja os discípulos de Jesus, parte 1.